Vamos lá, quinto exame da ordem, primeira questão, vamos direto aqui à situação problema. Seu Antônio é pai de um jovem hipossuficiente que está preso em flagrante delito. Ele recebe uma informação de um servidor público do Poder Judiciário, do serventuário da Justiça Estadual, dizendo que o defensor público que está atuando no caso para representar o filho dele solicitou R$2.000 para que pudesse dar prosseguimento à ação e representar o filho dele, fazer a defesa do filho dele, a defesa técnica. Acontece que o seu Antônio pegou, escreveu tudo isso aí, botou no papel e entregou ao juiz da ação, ao juiz que está acontecendo a ação com o filho do seu João. Acontece que o defensor público até conhecimento do fato e o juiz chamou, tal, o defensor, aquela coisa toda, e o juiz, o Ministério Público toma conhecimento e o Ministério Público denuncia o seu Antônio pelo crime de calúnia, previsto lá no artigo 138 do Código Penal. Aí vem a situação toda da instituição probatória, aquela situação, e já estamos na fase de alegações finais aqui. E nada foi oferecido de benefício ao seu Antônio. A pergunta vem: o juizado especial criminal é competente para apreciar o fato em tela? Nesse caso não é. Não é porque o juizado especial criminal, ele processa e julga crimes que sejam igual ou inferior a 2 anos. Não pode passar a 2 anos de pena máxima a ser combinada. Pena máxima a ser combinada, pena em abstrato no crime. Não pode. Tem que ser inferior a 2 anos. E o crime de calúnia, apesar de ter a pena máxima igual a 2 anos, tem um porém porque no artigo 141, inciso 2º, quando o crime é praticado contra servidor público no exercício de suas funções, ela é aumentada em 1/3, aumenta-se 1/3, ela não tem até 1/3, ela vai direto aumentando em 1/3, ou seja, há uma majoração de 1/3 nesse sentido. Por isso, sai da esfera, sai da competência do GCRIM, da Justiça Especial Criminal, e vai para a justiça comum, estadual comum, tá bom? Então, por isso, não é o juiz especial criminal competente para tal. A outra pergunta é se o seu Antônio faz jus a algum benefício da Lei 9.099. Sim, apesar de ele não estar respondendo lá a Justiça Especial criminal, ele tem um benefício da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Lá fala justamente que os crimes que possuem pena em abstrato, né, igual ou inferior a 1 ano, ele pode ter a sua pena suspensa, o tal que a gente chama de suspensão condicional do processo. Como a pena de calúnia, ela tem a pena combinada de 6 meses a 2 anos, podendo ser aumentada nesse caso de 1/3, mas a pena mínima é inferior a 1 ano. Então, faz sim jus ao benefício da suspensão condicional do processo. E aí lá tem todos os requisitos, dentro do artigo 89 da Lei 9.099, todos os requisitos no que tange a situação de que faz jus à pena, que faz jus ao benefício em questão. A terceira pergunta vem dizendo se Antônio praticou crime. Em caso afirmativo, qual? Em caso negativo, por que razão? Em caso negativo, por que razão? Tá, o João não praticou crime, porque houve a exclusão do seu dolo, ele não teve dolo, ele não apresentou dolo nenhum, ele acreditou no serventuário da justiça, ele, na sua falsa percepção, ele acreditou piamente que aquelas informações que foram passadas pelo serventuário da justiça estavam verdadeiras, e ele passou adiante. Então ele teve a situação do elemento constitutivo do tipo, no que tange a imputar uma falsidade, para ele era verdadeira. Então ele agiu em erro do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. Agora, pode ser punido por crime culposo? Pode, desde que seja previsto em lei. E o crime de calúnia, que
é um crime contra a honra objetiva, que nós conhecemos, ele não tem a modalidade culposa. Então, por ausência de dolo e não ter a modalidade culposa, João não irá responder por crime de calúnia. Tá bom? Essa foi a nossa situação e vamos para a segunda questão. Estamos acompanhando, estamos estudando e vamos passar nessa ordem. Um abraço.